Júlia, eu conto aqui pra vocês nesse canal a minha vida com Jesus, as minhas experiências com Ele, e hoje eu quero trazer pra vocês algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, que é o fato de levar tudo das nossas vidas para Jesus, inclusive os nossos sentimentos e as nossas emoções. Muitas vezes é difícil a gente chegar nesse lugar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto de ser muito prática. Então, quando é para eu lidar com algum sentimento, com alguma emoção, eu simplesmente falo muitas vezes assim, até mesmo para Jesus: isso daqui é uma perda de tempo, deixa isso para lá, não precisa nem processar, vamos fazer alguma coisa produtiva, vamos dizer assim, relacionada a trabalho, relacionada a alguma coisa, que logo isso passa, o tempo vai fazer passar. E na verdade, gente, o tempo, de verdade, ele não cura as nossas emoções. O que cura as nossas emoções é realmente a gente levar as nossas emoções até Jesus, porque Ele é capaz de nos curar. Por muitas vezes eu caí nesse erro de pensar que as minhas emoções iriam ser tratadas, abre aspas, ou esquecidas pelo tempo. Só que na verdade aquilo ficou dentro de mim, e a partir do momento em que o Espírito Santo começou a me chamar para esse lugar de estar mais na presença de Jesus e levar os meus sentimentos para Ele, foi que eu comecei a ser ainda mais tratada. E as nossas emoções, os nossos sentimentos, eu vejo que nós vamos ser tratados sempre, sabe? Até a volta de Jesus, onde tudo vai ser perfeito. Nós vamos ter que continuar estando nesse lugar na presença de Deus e levando, vamos dizer assim, muitas vezes as nossas dores, os nossos traumas para Ele, porque existe uma profundidade, vamos dizer assim. Quanto mais você leva as suas emoções para Ele, quanto mais você é tratado, sempre vai ter uma coisinha ali que o Espírito Santo vai lapidando dentro de nós. Então parece assim que existem coisas que já parecem que estão resolvidas para nós, e de repente passa um tempo e o Espírito Santo nos chama novamente para esse lugar. E daí você pode pensar assim: nossa, Senhor, mas eu já não estava curado nessa área, eu já não estava tratado nessa área. Mas o que eu vejo é que muitas vezes a gente leva para Deus, os nossos sentimentos, as nossas emoções ali, recebe a cura naquele momento do Senhor. Então o Senhor, Ele consegue com isso, o Espírito Santo, com isso abrir uma camada ainda mais profunda dentro das nossas almas para novamente ser tratado. E como tudo na nossa vida são fases, são temporadas, é como se Ele fosse curar algo mais profundo em uma nova temporada nas nossas vidas. Então por isso que eu falo que diariamente, de forma recorrente, a gente tem que estar nesse lugar de ser da presença de Deus, para que Ele possa nos tratar, sabe? Para que Ele possa nos curar verdadeiramente, porque o tempo ele não cura, mas somente nós estarmos na presença de Deus e levarmos as coisas para Deus e não banalizar as nossas emoções, porque como eu disse aqui, muitas vezes eu falava para o Senhor: não, deixa isso para lá, isso daqui não foi nada, deixa isso, e aquilo estava me machucando, mas é que eu não estava percebendo, por simplesmente banalizar as minhas emoções. Elas são importantes para Deus. Se as emoções não fossem importantes, Deus teria feito a gente, vamos dizer assim, como robozinho, sabe? Alguém sem sentimentos, sem emoções. E na verdade não, Ele nos fez realmente para sentir, E eu vejo muito o quanto é difícil muitas vezes a gente parar para sentir as coisas, porque muitas vezes são coisas em que a gente simplesmente não quer sentir. Às vezes por ser racional demais, por aprender a fazer demais e não receber, muitas vezes a gente acaba banalizando tudo aquilo que envolve o sentir. Por muitas vezes eu fui assim, de não gostar de chorar, de não gostar de sentir, mas quando o Espírito Santo ele começou a me levar para esse lugar, eu vi o quanto era importante e o quanto Jesus, ele considerava as minhas emoções, o quanto Deus Pai começou a mostrar ainda mais a paternidade dele para minha vida, quando eu comecei a levar as minhas emoções para Ele, sabe? De mostrar que, olha, as suas emoções não são fúteis, o seu choro não é fútil, eu considero, eu valorizo, eu levo a sério tudo isso. E eu já fiz até um vídeo aqui do quanto o Senhor, Ele leva os nossos sentimentos a sério, Inclusive, a grande maioria das pessoas que me seguem nesse canal são mulheres, então quanto o Espírito Santo, Deus ali, inclusive a figura de Deus Pai, Ele valoriza os nossos sentimentos e as nossas emoções, Que Ele não vai olhar e vai falar pra gente: releva isso daí, seja forte, sabe?
Não, Ele vai nos tratar, e muitas vezes o seja forte, corajoso, é justamente isso. Nós temos a força, a coragem de levar aquilo que nos machuca ao Senhor, de levar a parte feia do nosso coração ao Senhor, para que Ele possa nos tratar e cuidar melhor de nós. Então eu vejo muito que é como na Bíblia fala, né? Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Eu vejo muito quanto as nossas emoções muitas vezes pesa dentro de nós, sabe? Nos deixa cansados mesmo, sabe? Cansados, cansadas. Muitas vezes por sentir e não saber expressar, não saber levar isso ao Senhor. E eu vejo muito o quanto é importante a gente buscar ajuda de profissionais para isso, mas eu também vejo a importância de nós levarmos isso ao Espírito Santo, porque muitas vezes eu vou, vamos dizer assim, para a presença de Deus sem clareza nenhuma daquilo que eu estou sentindo, e o próprio Deus me traz clareza, o próprio Deus me revela o porquê, a raiz, né, do meu sentimento. Mas para isso a gente, vamos dizer assim, temos que nos... a gente tem que ter tempo com Deus, sabe? Tempo com Ele. E quando eu falo tempo de qualidade, né, com Deus, não são horas. Se você tiver horas no seu dia para processar algo com Deus, glória a Deus por isso. Mas se você não tem, às vezes, em questão de minutos, algo assim, de um trauma seu pode ser resolvido ali na presença de Deus, sabe? Porque eu vejo o quanto esse lugar realmente nos cura, quando também nós somos sinceros com Ele. E é por isso que eu falo aqui de levar a parte feia do nosso coração, porque esse lugar envolve a nossa maior sinceridade, de falar: Senhor, olha, eu tô sentindo isso. Por mais feio que aquilo seja, nada vai assustar o Senhor, sabe? O Senhor já sabe de todas as coisas, então quando nós levamos isso para Ele, sabe, apenas nos aproxima mais dele, sabe? A parte feia do nosso coração, isso somente vai nos aproximar ainda mais dele, justamente por nós sermos ali sinceros com Deus, de falar: Senhor, eu tô sentindo isso e não é algo que eu gostaria de sentir, mas eu tô vendo que as minhas atitudes, as minhas emoções estão dessa forma, me ajuda, sabe? Sermos sinceros ali com o Senhor, de falar para Ele verdadeiramente aquilo que nós estamos sentindo dentro de nós, ainda que a gente mesmo não queira saber, porque muitas vezes acontece isso comigo. Eu falo: Senhor, eu tô te contando isso, mas eu não queria contar isso pra mim. Mas a partir do momento em que eu trago isso verdadeiramente pro Senhor, Ele traz um refrigério pro meu coração. E é por isso que eu falo, a cura, essa sinceridade, ela também vem com refrigério pros nossos corações. Então, hoje eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo, ele venha tocar no seu coração, para que as verdades, todas as verdades das suas emoções possam ser levadas para Ele na presença, e que com isso você receba a cura e o refrigério por estar ali na presença de Deus verdadeiramente, sendo sincero com Ele, sincera com Ele, porque nesse lugar tem cura, nesse lugar tem verdade, nesse lugar tem amor. Nós nos sentimos amados e colhidos. Então eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo venha te levar para esse lugar de profundidade e sinceridade com o Senhor, para que todas as suas emoções possam ser expostas e curadas em nome de Jesus. E é isso, um beijo e até mais.